amigos, estamos de volta e de volta está também a nossa série. Este é o nosso terceiro tema. Vamos estudar Apocalipse capítulo 13. Vamos encontrar em Apocalipse capítulo 13 o papado. Em nosso estudo anterior, nós estudamos Daniel capítulo 7. Encontramos em Daniel capítulo 7 o papado na profecia e também na história. Levando em consideração que o livro de Daniel e o livro de Apocalipse estão interligados, queremos agora identificar o papado também em Apocalipse, mais especificamente Apocalipse capítulo 13. O livro do Apocalipse, a partir do capítulo 12 até o capítulo 22, está retratando os eventos finais da história deste mundo. Apocalipse capítulo 12 também está entrelaçado com Apocalipse capítulo 13. E o verso 17 de Apocalipse 12 está intimamente ligado ao capítulo 13. Então, para uma maior compreensão do capítulo 13, nós vamos começar estudando Apocalipse capítulo 12. E então, avançamos em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13 nos apresentam duas bestas. Uma besta que surge do mar, representando o papado, e uma besta que surge da terra, representando os Estados Unidos da América. Hoje, nós vamos estudar a primeira besta, que vai do verso 1 ao verso 10. A segunda besta, do verso 11 ao verso 18, será o tema de nosso próximo encontro. Bem, vamos para Apocalipse capítulo 12. Eu leio o verso 1, está escrito: Viu-se grande sinal. Este sinal seria os eventos futuros que Deus estaria apresentando a João, que estava exilado na ilha de Patmos. Um grande sinal no céu, ou seja, o céu atmosférico, não é o céu, o trono de Deus. A saber, uma mulher. Mulher, em profecias, nós já sabemos, representa o povo de Deus. E neste contexto, esta mulher está representando o povo de Israel, a igreja de Deus no Velho Testamento, os judeus, ok? Vestida do sol, ou seja, Israel estava vestido, ou Israel estava vestido de Cristo, da sua justiça, com a lua debaixo dos pés. Esta lua pode representar as leis cerimoniais que apontavam para Cristo. Assim como a lua não tem luz própria e depende do sol, as leis cerimoniais também dependiam de Cristo. É fato que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, estas leis também foram obscurecidas. Então, diz que a lua estava debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Esta igreja, Israel, foi grandemente perseguida. Mas aqui diz que ela tinha uma coroa, ou seja, embora perseguida, ela seria uma igreja vitoriosa, de 12 estrelas na cabeça. As estrelas aqui podem representar as 12 tribos de Israel, os 12 patriarcas. Verso 2: Que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Nós sabemos que Cristo veio de Israel, veio da tribo de Judá. Cristo não veio do Egito, Cristo não veio da Síria, Cristo não poderia vir de Babilônia, de Medo-Pérsia, de Grécia, de Roma, porque a profecia já identificava Cristo como que vindo de Israel, esta nação eleita por Deus para cumprir os propósitos de Deus. Então Deus teria que vir de Israel. Agora,
observe que Satanás, em hipótese alguma, gostaria que Jesus viesse a este mundo e pagasse o preço do pecado por nós. Por isso que Israel foi alvo dos ataques de Satanás. Satanás queria destruir este povo. Por isso que esta mulher, simbolizada aqui, representa a igreja de Israel no Velho Testamento, o povo judeu, do qual Satanás perseguiu para que fossem exterminados e Cristo não viesse a este mundo. Se você der uma olhada no livro de Esther, você vai ver ali claramente o ódio de Satanás para com este povo. Ali foi feito um decreto, Amã redigiu um decreto para que o povo judeu fosse exterminado. Mas, por um milagre de Deus, este povo foi preservado, porque a profecia não falha. Este povo precisava dar continuidade à sua história, porque deles viriam Jesus. Então, esta mulher estava sofrendo com dores de parto para poder dar à luz. O verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. Este dragão é Roma, porque Cristo veio nos dias do Império Romano, mas também pode significar o próprio Herodes, porque o dragão, Satanás irado, usou Herodes para matar as criancinhas de Belém de 2 anos para baixo. Era seu objetivo matar ou acabar com a vida de Jesus. Este dragão era grande e era também vermelho, vermelho de destruidor, vermelho de sangue. E continua, com 7 cabeças, estas cabeças são os poderes políticos que Satanás usou ao longo das eras para poder exterminar, perseguir o povo de Deus. E também tinha 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Bem, aqui nos retrata 2 episódios. O primeiro deles, o dragão, a antiga serpente, Satanás, antes da criação do Éden, teve o seu orgulho exaltado e foi lançado dos céus para a terra. Foi expulso do céu. Não havia mais lugar para ele ali no céu. Deus o expulsara porque elevou o seu coração. O seu orgulho foi demasiado. E aqui também nos retrata que ele se irou contra a mulher. Observe, leio novamente. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Bem, Satanás tentou destruir o povo de Israel. Tentou destruir os judeus. Como já dissemos, Jesus viria da tribo de Judá, então era intuito de Satanás destruir o povo de Israel para que Jesus não viesse. Como Satanás não conseguiu destruir esta igreja, como Satanás não conseguiu destruir esta mulher, então era inevitável que ela desse à luz. E o que ele faz agora? Ele para em frente à mulher que estava para dar à luz, ou seja, chegou os dias de cumprir a profecia e Jesus vir a este mundo, então ele para em frente à mulher para devorar o filho quando nascesse. E isto ele o fez usando Herodes, reitero, para matar as criancinhas de Belém de 2 anos para baixo. Observe, amigos, o grande conflito. Por trás de nossos olhos, muitas coisas acontecem. O verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Bem,
Cristo veio, cumpriu o seu ministério, venceu a Satanás e foi elevado aos céus e hoje intercede por nós no santuário celestial. Hebreus capítulo 8. Agora, observe que Satanás não pode vencer a mulher Israel. Satanás não conseguiu destruir o menino Jesus quando veio a este mundo. Satanás não conseguiu destruir a Jesus depois de adulto, depois de ter iniciado e concluído o seu ministério. Agora, Satanás não tem outra opção a não ser atacar os filhos de Deus novamente, a igreja de Deus novamente. Então, até aqui, o que é que nós vemos? Nós vemos o povo de Deus, a igreja de Deus no Velho Testamento. A igreja de Deus no Velho Testamento. Israel. Agora começa a descrever o povo de Deus, usando como símbolo a mulher, mas no Novo Testamento. Ou seja, perseguindo a igreja que Cristo instituiu. Já que ele não venceu Israel, já que ele não venceu a Cristo quando infante, já que ele não venceu a Cristo depois que começou a cumprir o seu ministério, já que Cristo está no santuário celestial e Satanás não pode fazer mais nada à pessoa de Cristo de forma direta, então o que ele faz? De forma indireta, ele ataca o seu povo, a mulher que Cristo instituiu, a igreja que Cristo instituiu, a igreja cristã. E isso está claramente no verso seguinte, observe o verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Aqui se usa aquela mesma expressão que nós lemos em Daniel. Embora Daniel usa tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7, verso 25 e Daniel 12, verso 7. Mas este espaço de tempo, período de tempo, aqui citado em Apocalipse capítulo 12, capítulo 13 também, capítulo 11 também, na forma de 42 meses, tempos e metade de um tempo, e 1260 dias, nos mostra ou nos prova que o livro de Daniel está intimamente ligado com o livro de Apocalipse. Por isso que é interessante estudarmos os 2 livros para podermos chegar a uma compreensão ampla e correta das profecias. Muito bem. No verso 7 está escrito: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Esta peleja no céu já não é mais a primeira que nós já estudamos. Aqui no verso 4, esta do verso 4 se deu antes da criação do Éden. Esta que nós estamos lendo no versículo 7 é aquela peleja que aconteceu por conta da ascensão de Cristo e a entronização de Cristo no santuário celestial. Porque até então, Satanás ainda tinha acesso ao céu. Observe que ali em Jó, quando teve aquele concílio celestial, Deus fez uma pergunta a Satanás. Deus perguntou a Satanás: por onde andas? E ele então respondeu: ando por passear pela terra. Mas agora, Satanás foi expulso novamente dos céus para que não tenha mais acesso ali. Ele tem acesso aos outros mundos não caídos, ao nosso mundo, de forma mais assim especial, está aqui restrito, mas ele não tem mais acesso, ele foi expulso novamente e não tem mais acesso aos céus. O verso 8: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles.
Verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E o verso 10, 11 e 12 é um grito de alegria, é uma festa que acontece nos céus por conta da vitória de Cristo e a expulsão de Satanás. Então ouviu grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Por isto que nós entendemos que esta expulsão foi por conta da entronização de Cristo, porque aqui Satanás já era o nosso acusador. E na primeira expulsão, ele ainda não tinha o homem como pecador para acusá-los, ok? E no verso 13, continuamos a leitura. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Entende? Então, a mulher deu à luz a Jesus e agora Satanás, não vencendo a Jesus, começa novamente a atacar a mulher do Novo Testamento, a igreja cristã, conforme já mencionamos. O verso 14: e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Aqui claramente usa a mesma nomenclatura de Daniel, capítulo 7, verso 25, e Daniel, capítulo 12, verso 7. Ou seja, tempo, tempos e metade de um tempo. Ou tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Que traduzindo profeticamente, em uma leitura profética apocalíptica, nós entendemos os 1260 anos que o papado perseguiu a igreja cristã, o povo de Deus, de 538 até 1798, conforme estudamos em nosso tema número 2, o tema anterior. Verso 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher, continua a perseguição atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Agora, o verso 17, observe bem. Irou-se o dragão contra a mulher, como já dissemos, não venceu a mulher Israel, não venceu a Cristo quando menino, quando criança, não venceu a Cristo durante o seu ministério, e agora então só lhe resta atacar o povo de Deus. Quando nós queremos ferir alguém, se esta pessoa é um pai ou uma mãe, se você quer ferir no fundo do coração desta pessoa, não ofenda a pessoa, ofenda um filho. Eu sou pai e sei muito bem o que é isto, né? Quando ataco os nossos filhos, é um ataque muito mais duro do que atacar a nós mesmos, ok? Então, Satanás agora, para atacar a Cristo, ele ataca o seu povo. Verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A grande pergunta, amigos, é: com qual igreja Satanás está irado? Qual é a igreja que Satanás está perseguindo? A Igreja Católica Romana? O papado? Não. Eles não guardam os mandamentos de Deus. Observe que eles não guardam todos os mandamentos. Eles não guardam o sábado. No lugar do sábado, eles colocaram o domingo. Então, Satanás não está irado contra o papado, contra a Igreja Católica Romana? Não. Aliás, esta instituição é instrumento nas mãos de Satanás para atacar o povo de Deus. Nós vamos ver ao entrarmos aqui em Apocalipse capítulo 13. Então, Satanás aqui no verso 17 de Apocalipse 12 está irado
com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, têm a inspiração profética. Agora, observe o final do verso 17. Talvez este final, na sua Bíblia, está no capítulo 13, no verso 1, no começo, no início do verso 1. Na minha tradução, está no capítulo 12, no verso 17, a última parte. Então eu leio. E pôs-se em pé sobre a areia do mar. Então, diz que Satanás está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e se colocou em pé em frente à areia do mar. Por que Satanás se colocou em pé em frente à areia do mar? Porque a besta, a primeira besta de Apocalipse capítulo 13, é o poder que surgiria do mar. Mar em profecias, águas, simbolizam povos, nações. E Roma surgiu em meio a uma grande população, em meio à Europa, ou seja, Roma, obviamente. Então, Satanás para diante do mar, diante dos povos, para ver nascer esta instituição, este poder, para então dar, conforme diz o texto, a profecia, já vamos ler, para dar o seu trono, o seu poder e grande autoridade a esta instituição, ao papado, para que perseguisse o povo de Deus e também mudasse a palavra de Deus, inclusive do sábado para o domingo, e atacasse o santuário celestial, tirando a intercessão de Cristo e colocando a intercessão de Maria. Como dissemos em nosso estudo anterior, Maria está no pó da terra, ela não pode interceder por ninguém. Logo, isto é uma blasfêmia. Mas vamos ver sobre essa instituição que Satanás parou em frente para ver ela nascer e usar esta instituição. Apocalipse capítulo 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Bem, deixa eu lhe dizer que esta besta, como já dissemos, levando em consideração que o livro do Apocalipse está entrelaçado com Daniel, esta besta é aquela mesma besta que nós identificamos em Daniel capítulo 7 como sendo a ponta pequena que surgiria de Roma, correto? Nós, adventistas, não somos preteristas e nem futuristas. A nossa forma de interpretar as profecias é historicistas. Nós somos historicistas. Nós entendemos que a profecia se cumpre ao longo da história. Então, a história comprova claramente que esta igreja veio, este poder, o papado veio, depois de Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma. Roma perdeu o seu poder de 351 a 476. Estamos falando de Roma política, Roma civil, bélica. E então surgiu ali em 538 este poder, o papado, a Igreja Católica Romana. Isto deixamos bem claro em nosso estudo anterior. Estou apenas aqui rapidamente recapitulando, ok? Então, o texto diz, leio novamente o verso 1, vi emergir do mar uma besta, ou seja, o papado, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Agora, observe que estas nomenclaturas que são dadas aqui, para esta besta, ou seja, o papado, são as mesmas que são dadas a Satanás no capítulo 12. Eu vou ler novamente apenas este verso do capítulo 12. Olha, viu-se também outro sinal no céu. Estou lendo capítulo 12, verso 3, apontando para Satanás. Algumas nomenclaturas que se dão para Satanás. Observe. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, em suas cabeças 7 diademas. Agora eu leio Apocalipse capítulo 3, se referindo ao papado. Praticamente as mesmas nomenclaturas.
Diz assim, olha: esta besta tinha 10 chifres, 7 cabeças e sobre os chifres 10 diademas. E acrescenta algo mais. E ela tinha nomes de blasfêmias. Então observe que as nomenclaturas citadas em Apocalipse capítulo 12 para se referir a Satanás e as nomenclaturas citadas para se referir à besta, ao papado, em Apocalipse capítulo 13, são praticamente as mesmas. Ou seja, Satanás e o papado estão intimamente ligados. E já vamos ler que Satanás esperou ela surgir do mar, esperou este poder nascer e deu o seu trono, o seu poder e a sua autoridade. Ok? O verso 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como que de urso e boca como que de leão. Quando nós lemos aqui um leão, um urso e um leopardo, qual é o livro da Bíblia que nós recordamos e qual é o seu capítulo? Obviamente, nós nos recordamos de Daniel, o livro de Daniel, do profeta Daniel, e o capítulo 7. Porque ali, Daniel teve um sonho profético e sonhou com um leão, um urso e um leopardo, aqui citados, mas uma prova de que Apocalipse capítulo 13 está intimamente ligado com Daniel capítulo 7, e que a besta ou o poder apóstata, o poder papal representado no chifre pequeno de Daniel capítulo 7, é o mesmo poder representado aqui em Apocalipse capítulo 13, ou seja, a besta que sai do mar. Correto? E o verso 2 termina o que nós acabamos de citar. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, para quem Satanás deu o seu poder, o seu trono e sua autoridade? Para o papado, para a igreja romana, aquela que foi crescendo desde o império de Constantino, se destacando em 538 e perseguindo os cristãos até 1798. A mesma que hoje está restaurando o seu poder, porque em 1798 ela perdeu o seu poder, o poder civil. Estudamos isso no tema anterior. Mas está agora restaurando. E o Papa hoje, por onde vai, é aclamado um homem de Deus, talvez o único líder que possa administrar um novo sistema global para podermos vencer as crises que estamos sofrendo, que estamos vivendo. Crises na família, crises na política, crises na ecologia, crises, enfim, financeiras, de saúde e etc. Observe como que este poder tem autoridade, tem o trono de Satanás? Muito bem. O verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, 1798, Napoleão, já comentamos. Mas essa ferida mortal foi curada. Ela está sendo curada. Tratamos no tema anterior. A cada dia que passa, o papado ganha mais força, ganha mais simpatia ao redor do mundo. Não apenas simpatia dos cristãos, mas também de outras religiões que não professam o cristianismo, islamismo, judaísmo, e também no mundo político, diante de reis, diante de presidentes, de mandatários e assim por diante. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Lembra-se que nós comentamos, se um papa vier a falecer, como que as mídias vão dar ênfase, como o mundo vai estar ali representado, o mundo praticamente para ouvir esta notícia e para presenciar este sepultamento. Então o mundo literalmente está se maravilhando, seguindo a besta, ok? De Apocalipse capítulo 13. E o verso 4,
E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Olhem bem, na verdade estão adorando o próprio Satanás, né? Que deu autoridade ao papado, à besta, aqui descrita. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia. Blasfêmia porque se põe no lugar de Deus, tá? Eles consideram que o Papa é um representante legítimo de Deus nesta terra, né? A inerrância da igreja, a intercessão de Maria, a missa que é imposta em lugar do sacrifício de Cristo, e a autoridade para agir 42 meses, novamente a nomenclatura que citamos, 1260 anos, tá? Mais uma prova aqui nesse texto de que Daniel e Apocalipse estão interligados. Verso 6. E abriu a boca em blasfêmia, blasfêmia porque se põe no lugar de Deus, contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam nos céus. Por que difamar o tabernáculo de Deus? Justamente porque no tabernáculo de Deus, no santuário celestial, é que Cristo, o nosso único intercessor, está ali intercedendo por nós. Mas esta igreja introduziu a Maria como intercessora. E nós não aceitamos Maria como intercessora, já dissemos, ela está no pó da terra, ela não pode interceder por ninguém, como qualquer outro ser humano, ela voltou ao pó. Então eu não posso dizer, Maria, mãe de Jesus, por favor, vá até o seu filho e interceda por mim. E ele vai ouvir, como um bom filho, a voz de sua mãe. Eu não posso dizer isto porque Maria, como diz Eclesiastes, capítulo 9, não pode ouvir, não pode enxergar, ela está no esquecimento, ela está no sono da morte. E continua o verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Daniel capítulo 7 também faz esta menção da perseguição aos santos de Deus. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Verso 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Interessante que em Apocalipse 20, verso 4, diz que estarão ali aqueles que foram selados, que têm a marca de Deus, ou seja, o selo de Deus na Bíblia é o sábado, e o selo de Satanás, do papado, nesta terra, em contraponto à palavra de Deus, é o domingo. Verso 9, se alguém tem ouvidos, ouça. Verso 10, se alguém leva para cativeiro vai. E se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Bem, amigos, eu quero ler ainda, será o tema do nosso próximo encontro, mas eu quero ler o verso 18 de Apocalipse 13. Observe, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Este número 666, que tem levado a tantos cálculos, nada mais é que a representação desta entidade, o papado, a Igreja Católica Romana. E não estamos aqui fazendo menção de cálculos da tiara que leva o papado, não é nada disso. Este número está identificando o papado, porque o contexto aqui é o contexto da besta que surge do mar, do papado, da Igreja Romana, certo? A ideia aqui no grego não é identificarmos
se o número 666 está na tiara do Papa ou no nome de algum personagem do passado ou do presente. Não é este o objetivo. No original, o que quer dizer é calcule, identifique este sistema. E nós estamos aqui identificando o papado romano na profecia e também na história, tanto em Daniel capítulo 7 e agora em Apocalipse capítulo 13. Queridos, chegamos ao final. Que Deus te abençoe, que possa ter sido de ajuda o estudo de Apocalipse capítulo 12 e capítulo 13. O nosso próximo encontro está fascinante. Vamos estudar os Estados Unidos da América na profecia e também o decreto dominical. Nos vemos. Até breve.